E a gente tem o tempo como uma mercadoria imediata de valor. E na verdade, ele tem valor. Mas ele, na formação do nosso processo de vida, ele tem um conceito de relativização de importância. Então, quanto custa o meu tempo e quanto custa o seu tempo, ele está muito ligado à questão do valor. Olá, estamos juntos novamente aqui no Cantinho do Ari, sempre dizendo que é uma alegria muito grande para mim estar com você. Daí, na medida do possível, vamos juntos construindo novos campos de reflexão e, ao mesmo tempo, num ambiente de estruturação, de autoconsciência da sua própria personalidade, fruto de um trabalho desenvolvido clínico, por longo tempo de experiência que trago, fundamentado na filosofia, na psicologia e, ao mesmo tempo, dentro de um conceito de valor de mundo muito importante, que é a questão da percepção cristã da realidade. Então, nesse sentido, eu quero abordar um tema que é muito relevante, que é a questão do tempo, né? E a gente tem o tempo como uma mercadoria imediata de valor. E, na verdade, ele tem valor. Mas ele, na formação do nosso processo de vida, ele tem um conceito de relativização de importância. Então, quanto custa o meu tempo e quanto custa o seu tempo, ele está muito ligado à questão do valor. Então, o tempo não é o quanto custa, o quanto ele vale. E como eu vou mensurar o valor do meu tempo? Na medida em que eu vou reconhecendo as minhas habilidades, o quanto eu vou tendo que deixar de fazer operações que eu posso delegar, enfim. Eu costumo dizer que o melhor cliente do meu tempo sou eu, porque eu, por exemplo, eu chego em casa, às vezes eu vou fazer uma tarefa de um marido de aluguel, né? Trocar uma lâmpada, tirar um matinho de uma planta, mas isso eu não faço como um trabalho de valor, de custo, mas faço como um trabalho lúdico. Então, porque são tarefas que, quando vai passar uma tinta na parede, eu não tenho habilidade de fazer isso naturalmente. Então, eu vou contratar alguém que vai receber o valor que ele cobra e eu vou estar, como cliente, naquele tempo, produzindo outros recursos que são perfeitamente cabíveis dentro do meu orçamento, de eu comprar o tempo do outro. Então, eu estou vendendo o meu tempo para o outro realizar ele através de uma moeda. Então, o tempo não é o quanto custa, mas o quanto ele vale para cada um. E quando é que eu descubro o valor do tempo? Quando eu começo a perceber a importância das minhas prioridades. Então, o que é prioridade na minha vida? O mais importante é você, como prioridade. Então, assim, se você for olhar o quão legítimo é isso, você pode ver isso até no mandamento bíblico, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você vai perceber que não há a ideia de você ser a pessoa mais importante de ser egoísta e nem egocêntrico, porque legitimamente a natureza tem um hormônio no cérebro, que é o hormônio do espelho. A programação neurolinguística trabalha isso com esmero, fazendo programação de telas para o futuro, telas mentais, programação de resultados, enfim. Porque a mente, ela projeta e ela tem o algoritmo que vai juntando naquela tela fixada os simílimos daquele projeto. Então, ela vai realizando e, com isso, ela vai trazendo uma programação em função desse hormônio do espelho. Então, assim, na medida em que eu olho para mim e começo a perceber que eu sou a pessoa mais importante dessa vida para mim mesmo, aliás, leia-se essa frase da minha esposa, tá? Eu começo a me permitir olhar para o meu tempo como um valor. E aí, como eu passo a ser a prioridade número 1, aí a prioridade número 2, eu vou fazer uma escala. E dentro dessas prioridades, eu vou trazendo, de acordo com a minha logística, com o meu recurso material, com o meu recurso intelectual, emocional, eu vou trazendo dentro dessas prioridades uma estruturação de agenda. E dentro dessa estruturação de agenda, dentro daquele foco do hormônio do espelho, eu vou conseguindo atrair assertividades muito maiores, mais importantes, porque eu começo a olhar para o outro, projetando aquilo que realmente eu já tenho afixado dentro de mim como um desejo. E o que mobiliza a relação de resultados com a vida é a força do desejo. Então, aí
eu sou a pessoa que vou valorizar, de fato, o meu tempo. Então, o custo dele, ele vai ser relativizado com o valor que ele representa para mim. Então, o tempo, ele passa a ser um objeto de valor. E porque é aquilo que vai me dar oportunidade no trabalho, como é que é a minha agenda, o que é prioridade, enfim, aquilo que eu sustento como prioridade, enfim. Isso faz com que eu seja um elemento num ambiente social muito mais integrativo, muito mais participativo, porque eu passo a ser solução e não um problema. Então, quando eu interajo adicionando e recebendo energias de colaboração também, porque tem um ambiente aberto de interação e de fluxo. Então, o tempo custa relativamente o valor de cada um. Então, para cada um, o tempo tem um custo. Então, quanto custa para mim essa ou aquela tarefa? Isso está relacionado com a prioridade de escala de vida que eu tenho. E, via de regra, eu posso começar a fazer o exercício de uma agenda de prioridade. E dentro dessas prioridades, eu vou enumerando de uma maneira não rígida o que de fato é prioridade nesse tempo que eu estou vivendo e vou compartimentar o tempo e ele vai gerar uma relação de conforto. E ele gerando uma relação de conforto, eu posso compartilhar o custo desse tempo, gerando inclusão de outras situações, de outras pessoas. E aí o valor da coisa fica estabelecido dentro do relativo da minha agenda, da minha estruturação de agenda. Então é muito importante que, para que eu tenha um senso de valor pessoal e infrapessoal, valor do tempo, é que eu tenha uma consciência de que eu sou prioridade sobre aquilo que eu faço. Porque nasce através do espelho o hormônio da interação. Então eu vou amar quando eu me sinto por mim amado. Se eu sou uma pessoa mal resolvida, eu vou buscar o amor no outro, eu não vou conseguir ter essa resposta saciável dentro de mim. Então isso vai nos proporcionando uma ideia de relativização de tempo e de oportunidade. Tudo ligado à questão das prioridades. E as prioridades estão ligadas à agenda. Então, resumindo, o tempo não é o quanto custa, é o quanto ele vale. E isso está num processo relativo. Esse é o Cantinho do Ari. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse ele e se inscreva no canal, que é o motivo e a razão da gente estar junto. E receba de mim o meu forte abraço.